o pessoal vindo fazer compra. Eles estão apavorados quanto custa o ovo aqui no Brasil. É 2 vezes mais barato. A gente está reclamando de preço das coisas no mercado, vai para a Argentina, cara. Tá muito caro. Fala pessoal, Flopados hoje vem com um assunto de extrema relevância hoje no cenário nacional, que é a taxação, a chantagem, a parte política que está sendo colocada no nosso país. Com a presença hoje de uma pessoa que eu gostaria muito de taxar por cada besteira que fala em 100%, Dr. Marcinho. O amor continua. Eu vou até fazer uma correção. Não é uma questão nacional, é uma questão mundial, né? Apesar do Brasil ter sido a maior taxação, mas o mundo inteiro está envolvido nessa questão. Hoje nós temos a presença de Dark Freitas, meu amigo, meu irmão. Tamo junto. Mais uma vez. E temos a presença do Renan Rebelo. Renan, que é jornalista, professor de geografia, e ele é jornalista da revista Sputnik. Da agência. Da agência Sputnik. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Como diriam os russos, spasiba balshoi. Muito obrigado. Rapaz, se um fascista escuta isso no pé do ouvido, ele se caga todo. Uma palavra em russo no pé do ouvido, o fascista se caga todo. Ele se treme. Pode falar na União Soviética, de Rússia, que eles entram em pânico. Por isso que o russo é meu segundo idioma. É, né? É isso aí. Então é isso, cara. A gente tá rindo, a gente tá tentando descontrair aqui, mas o assunto é seríssimo. Nós estamos agora presenciando uma questão de uma família que está preocupada com ela, colocou os interesses familiares à frente dos interesses nacionais. Os patriotas. E se dizem patriotas, se dizem os detentores aí da Deus, pátria e família. Não, é família deles e família deles. A pátria está em último lugar, Deus eles nem cogitam. Eu queria saber um pouco mais sobre dos nossos convidados, essa questão covarde e chantagem que estão fazendo com o nosso povo aí, para poder libertar uma pessoa ou algumas pessoas que participaram de uma tentativa de golpe de Estado, são bandidos, canalhas, para tentar libertar um canalha, bandido. Bolsonaro, você é bandido, canalha, vagabundo, tentou dar um golpe de Estado no Brasil e agora o seu filho, canalha, vagabundo igual, está lá nos Estados Unidos, arquitetando com uma nação estrangeira para poder criar algum tipo de problema para o nosso país. Taxando aí empregos, tentando até contra a nossa soberania nacional. É um absurdo isso. Queria saber de você, Renan, qual é a visão hoje que o mundo tem sobre essas taxações do Trump, principalmente daqueles que são integrantes ali do bloco do BRICS? Só um minutinho. Claro. Eu queria que você colocasse também, você participou agora da reunião dos BRICS, sobre a posição dos BRICS a respeito disso, apenas. Primeiro a gente tem que entender... primeiro a gente tem que entender o seguinte, né? Essas taxações do Trump. Essas taxações, na minha análise, ela não é por conta do Bolsonaro. Ela é é uma guerra, é um conflito aberto contra o BRICS. Né? O que o BRICS representa? Que é a ameaça aos Estados Unidos. Se a gente pegar aqui o BRICS começou com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje é um grupo expandido, né? Temos, se não me engano, 11 membros plenos, sendo que 10 são parceiros. Então nós temos aí 21 países dentro do BRICS. São países de vários continentes. A gente tem Irã, temos Etiópia como membro pleno, temos Belarus como membro parceiro,
temos Cuba como mesmo parceiro, e uma das bandeiras que mais preocupam os Estados Unidos é a desdolarização. Na última cúpula na Rússia, em Kazan, falou-se sobre pagamento em moedas locais. O que seria isso? Não seria o uso do dólar. Por exemplo, eu quero importar algo do Irã hoje. Compra na moeda Não, do Irã. não, eu tenho que comprar o dólar, tem que passar Não, é pelo hoje, dólar hoje. Então, agora, a discussão do BRICS, inclusive eu acho que a grande mídia brasileira reporta mal isso, quando na última cúpula em Kazan, na Rússia, falou-se do BRICS Pay, muito noticioso, mas dando a entender de uma forma equivocada que seria uma moeda em comum do BRICS, como se fosse o euro. Não, não é isso. Seria compra em moeda local. Eu vou comprar algo do Irã, vou comprar em real. O Irã vai comprar algo com a moeda deles. Então, isso seria uma queda, um grande prejuízo para os Estados Unidos na questão do dólar, né? Isso aí a gente ia colocar o acordo de Bretton Woods com dias contados. E a questão, por exemplo, hoje, porque está sendo amplamente noticiado que o Brasil, além de ser o país mais taxado, sim, 50%, ainda está sofrendo agora uma nova retaliação que, se a gente importar produtos da Rússia, a taxação passa para ser 100%. Isso é o que acontece. Só voltando antes de pegar nessa, entrar nessa, a maior ameaça, ontem o Trump atacou o BRICS de novo. A maior ameaça para os Estados Unidos é o BRICS. E é uma tentativa, a meu ver, na minha análise, de tentar afastar os Estados Unidos da Rússia e da China. Essa ação. Mas o como... O Brasil, né? O Brasil, perdão. Essa tentativa, essa taxação contra o Brasil. Essas taxas do Trump no mundo inteiro são as novas sanções. Qual é a diferença de taxa para sanção? Taxa, você vai aumentar um preço de um serviço, de uma exportação. Sanção é proibição. O que os Estados Unidos tentou fazer com a Rússia. Os Estados Unidos tentou isolar a Rússia com várias sanções. A Rússia tem mais de 900 sanções e a Rússia está com crescimento econômico, tem seu próprio sistema, tem o seu próprio meio de navegação, que é o GLONASS. A gente usa o GPS. Eles têm o próprio sistema de geolocalização, que é o GLONASS. Eles têm tiraram a Rússia do SWIFT. A Rússia tem um sistema próprio desde 2014. Assim como nós temos o Pix, por exemplo. Não, o Pix, ele é transação bancária. Isso, mas estou dizendo assim, nós temos algumas tecnologias que eles não podem mexer e eles hoje estão tentando mexer. Os caras estão chegando ao ponto, Marcinho, eu sei que você vai falar agora, que eles estão querendo mexer no Pix. E aí eu falo para você, se não fosse o deputado Bananinha, aquele vagabundo, até 25 de março, foi citado em documento com o Trump. Eu vou chamar de Trump, que é armadilha em inglês. Não vou falar o nome dele certo, não. Trump, o caralho. É Trump. Então, assim, o Trump, ele falou da 25 de março, das blusinhas da 25 de março. Isso é informação que o caguete, o safado, o traidor da pátria, tá levando para ele lá. E ele é deputado, está deputado, tomara que perca o mandato, por São Paulo. Você que é de São Paulo, tá assistindo a gente aqui agora, porra, tu jogou seu voto fora, seu otário. Tá lá, você elegeu um cara pra ir lá pra poder tirar seu emprego. Eu não vou falar bem feito não, porque afeta todo mundo. Mas dá vontade de falar bem feito, porra. Então o povo, os eleitores dessa casta aí, estão bebendo o próprio veneno, né? Agora, infelizmente, atinge todo mundo, quem votou e quem não votou. É uma insanidade completa desse merdoputado que está lá nos Estados Unidos fazendo toda essa conspiração. Cometendo um crime grave e até agora não se cogitou, quer dizer, tirando os partidos opositores, né, de esquerda, até agora não se cogitou a expulsão desse deputado. Teve um pedido do PT. Não, sim, eu estou dizendo, tirando os de esquerda, o movimento de esquerda, sim, que não são a maioria, não. Ainda não se cogitou. Isso é um absurdo. Isso mostra a qualidade dessa... Ele tem um período para ficar licenciado, né? Se ele não voltar, eu não me lembro agora a data, ele tem uma data limite, ele perde o mandato. Isso vai acontecer automaticamente.
Isso vai acontecer. Mas enquanto isso ele tá lá recebendo, né? Não, ele tá licenciado. Licenciado, ele tem um suplente no Mas lugar ele dele. recebeu 2 milhões de Pix, porra. O Pix que Sim, eles estão o Pix que eles estão tentando derrubar não é taxar, não. O Nicolas, quando fez aquele vídeo que bombou com 300 milhões de visualizações, que foi entregue lá em Bangladesh, na Índia, porque os caras fizeram aquele esquema para ele ser entregue no mundo todo. O que é porra do mundo todo quer saber de Pix do Brasil? Mas entregaram para poder dar aquela força pro Nicolas, mostrar que ele tem força na internet. Enfim, era uma fake news sobre uma suposta taxação do Pix. Agora que os caras estão querendo acabar com o Pix, acabar com uma instituição que virou uma instituição nossa, que é valorizadíssima. Hoje quase ninguém usa dinheiro vivo. Hoje todo mundo faz Pix um pro outro. Não gera custo nenhum. O pecado do Pix é que ele não gera custo nenhum para ninguém. Aí as bandeiras americanas da Visa, Credit Card, Mastercard, esses filhos da puta da American Express, o caralho, tão doido porque não estão lucrando. E vou te falar, a gente demorou até o Pix, hein? Na Rússia já tem muito. Eu tenho conta lá, eu tenho Pix russo. Já existe há muito tempo. Na Índia, existe já há mais tempo. Na China, existe há mais tempo. Na África, tem um sistema que é parecido, que é o M-Mesa. M-Pesa. Que são 7 países cadastrados, você consegue fazer transação entre eles. Seria um sonho, imagina, a gente que tem um Mercosul, né? O Mercosul, que o Brasil tem essa presidência, imagina, se a gente pudesse fazer o Pix com a Argentina, com o Uruguai, isso sim seria integração. Imagina, você não tem que pagar nenhuma tarifa. É porque o Pix é recente, né? Professor, e veio atrasado. O senhor acredita que é o princípio do fim? Eu não acredito nessa questão de princípio do fim, porque a história tem um autor, né, que fala que chegamos ao fim da história. A história não chega ao fim nem ao princípio do fim. É um ciclo, a gente vive ciclos, né? A ditadura militar não foi o princípio do fim, nós estamos aqui, né? Sobrevivemos, quer dizer, as gerações atrás das nossas... a cartela do fascismo está em cima. Não, é isso. Constante. Deixa eu reformular. O princípio do fim do império, vamos dizer, do império americano, né? Olha, eu adoraria dizer que sim, né? Eu acho que eu acho que eu não vou ver o império cair, né? Mas sim, os Estados Unidos vem caindo, vem decair. Os Estados Unidos está em recessão econômica há muito tempo. A economia dos Estados Unidos é baseada em guerra, é baseada em armamento bélico e chantagem através de taxações e sanções. Isso não vem de hoje, não vem só do Trump. Por exemplo, qual o crime que cometeu Cuba? Qual o crime que cometeu Cuba? Cuba é um dos países mais taxados do mundo pelos Estados Unidos. Agora o Trump taxou hotéis de luxo em Cuba. É o único meio que Cuba, um dos únicos meios que Cuba tem de sobrevivência é o turismo. Então, se os Estados Unidos, que é a tal da meca do livre mercado, que para mim não existe, não existe livre mercado com taxação, com sanção. Se lá, que é a meca do capitalismo, do, entre aspas, mundo livre, com essa história uma bobagem, eles usam taxações e guerras por procuração. Guerra por procuração, a proxy war, é um conceito que os Estados Unidos, por exemplo, ele não entra numa guerra, num conflito diretamente, mas ele induz outros países a entrar em guerra e ali ele apoia, vende armas. Ali é uma guerra por procuração, os Estados Unidos faz há muito tempo, né? Então, e se os Estados Unidos faz isso... Eles se enrolaram, né? Todas, né? Não, aí teve uma que ele foi pro Vietnã e tomou um pau violento. Não, o Iraque foi uma vergonha também para os Estados Unidos. Aquilo ali foi uma vergonha. E se os Estados Unidos faz isso, porque os Estados Unidos está ameaçado. Os Estados Unidos se sente ameaçado. Os Estados Unidos se sente ameaçado pelo BRICS. Os Estados Unidos, desde a doutrina Truman, que é vigiar aqui a América Latina ser o quintal dos Estados Unidos. Isso é uma ameaça, ver o Brasil como uma liderança despontando, sediando o G20, falando de integração regional que eu falo América Latina, voltando para a CELAC. O Bolsonaro saiu da CELAC. O Lula que voltou para a CELAC, né? Que é um bloco com países latino-americanos. Eu penso assim, eu estava vendo agora a última pesquisa, que estava dando que 30%
da camada bolsonarista tá achando realmente que o governo Lula, o governo do Brasil, esquece o Lula, Sim. esquece o Lula, Planalto. o governo do Brasil tá tomando as atitudes corretas. Então, começando a sair aquela venda dos olhos, né? Eu acredito muito com 73% da população brasileira está dando apoio ao governo brasileiro em detrimento aí às taxações, a essa coisa de intervenção internacional no Brasil. E possíveis sanções também. O próprio ex-presidente se manifestou nesse sentido. O ex-vice-presidente, o Mourão. O Hamilton, senador. Ele se manifestou. Eu acho que tem que ser o seguinte, na minha visão. Olha, o meu governo é uma merda, mas é o meu governo. Claro. Você não pode entrar aqui e dizer o que eu tenho que fazer. Tá ruim pra mim, mas eu que resolvo. Isso aqui é problema na minha casa. Você não vai chegar na minha casa e vai mandar na minha casa. Esse foi o discurso do presidente Lula. Na minha casa mando eu. Nacional. Na minha casa mando eu, porra. Agora, se tem gente que é traidor, o Renan me lembrou hoje cedo, e eu vi também essa entrevista do Eduardo Bolsonaro ontem. Na CNN, ontem. Aí aqui é gravado, a gente não vai. Perdão. A conotação, mas foi sexta-feira. Uma entrevista, sexta-feira, dia tal aí. Na CNN, onde ele diz que tá fazendo o que tá fazendo, que tá dando realmente as informações que tem que dar. Tanto é que é 25 de março, e o cacete é ele que tá dando essas informações. E que se houver terra arrasada, por exemplo, se a economia do Brasil colapsar, se houver uma merda qualquer, para ele tá tudo tranquilo. Sabe por quê? Eles estão vingados. Ele vai se sentir vingado. Ele vai se sentir vingado. Olha que filha da puta, cara. Eles estão destruindo. Eles não vão conseguir. Mas eles querem tentar destruir o Brasil. Mesmo que destrua o Brasil, mas que salve a família vagabunda deles. É impressionante. É impressionante. Não é de hoje que essa impressão é passada, de que essa família tá querendo poder para eles, não é o poder da nação, é o poder da família. Tanto que tentaram dar o golpe mal sucedido. E, enfim, prova maior do que essa. Agora, você falou agora em prova. Você falou em prova. Você é advogado. Certo. Eu nunca vi. Eu sou estudante, eu sou advogado. Eu sou advogado, não, eu sou bacharel em Direito. Uhum. Eu estudei Direito. Eu não sou advogado. Uhum. Mas em todos os meus anos de faculdade, aí a gente já passa, aí toda a minha vivência dentro do direito, eu nunca vi ninguém, Renan, reproduzir e produzir tanta prova contra ele mesmo, igual eles estão fazendo. O que o Eduardo, o que Bolsonaro, o que o Flávio tem feito nesses últimos dias de produção de prova contra eles mesmos, cara, é um absurdo. Aí vão falar que o Alexandre de Moraes é um ditador. Cara, o cara tá cumprindo a lei da Constituição. Ele tá cumprindo a Constituição brasileira. E os caras estão ali o tempo todo burlando a Constituição, achando que vão passar por isso mesmo. Teve um deputado, Renan. É o Coronel Cristóstomo, esse que vai se referir, lá do PL de Rondônia. Né? Ele deu a entrevista falando... Isso eu achei um absurdo, né? Convocando ele falou que a imprensa em 64, a imprensa atual, assim como 64, tem que defender os interesses do Brasil. Qual o sinal disso? Golpe. Forças Armadas. Todo pedindo gente, golpe. Mas essa falácia da ditadura de toga, ela se encerra com essas ações. Ela se encerra com essas próprias ações. Porque quando a pessoa fala esse absurdo e não recebe nenhuma sanção, ela continua falando, continua cometendo esses crimes. Que ditadura é essa? O Flávio chegou a falar em jogar 2 bombas atômicas aqui no Brasil. O Flávio Bolsonaro é um senador. Cara, loucura. Cara, ele fez uma publicação esses dias e depois apagou. Eu vi. Com medo de sofrer sanção. Essa questão da bomba atômica, eu vi isso aí ao vivo, quando ele falou isso. É uma analogia triste e deprimente que não cabe. É uma imbecilidade sem tamanho.
Eu entendi o que ele quis dizer, mas mesmo assim é grave. Eu vou te explicar por quê. Ele quis dizer o seguinte, que bater de frente com os Estados Unidos, olha o que aconteceu com o Japão. Hiroshima e Nagasaki foram destruídas. Olha a analogia que esse jumento fez. Só que ao mesmo tempo você vê o seguinte, é tipo assim, gente, eu sou senador do Brasil, mas o Brasil é um país tão merda que a gente tem que baixar a cabeça para os americanos. Tem que obedecer. Vamos obedecer. Porque senão, olha o que acontece com eu vou até mais uma vez te corrigir, rapaz. Ele não é um jumento, porque o jumento, ele é um símbolo nacional. Então, nem a um jumento ele merece ser comparado. Porque a gente tem que pegar... Essa meba. A gente tem que pegar também que a América Latina está em disputa. Muita coisa que eu vejo aqui acontecer, claro que hoje em dia, com mais requinte, mais tecnologia avançada, eu fui cobrir a eleição na Argentina em 2023. Eu fui no segundo turno, na eleição do Milei. Eu entrevistei muita gente na rua, né, do professor universitário aposentado, que o Milei, ele vota numa universidade, por isso que eu estava entrevistando as pessoas que estavam saindo de lá, né? Ele era um faxineiro e um professor universitário. Não se conhecia, eu estava saindo, estava entrevistando. Eu falei, quem você votou? Eu sou da imprensa brasileira, trabalho no hospital. Eu votei no Milei. Mas por quê? Porque eu quero liberdade, eu quero que a Argentina saia do comunismo. Saiu o professor universitário, aposentado, que saiu. Esse faxineiro que saiu, que ele falou comigo, ele falou que ele queria se livrar do comunismo argentino, que era o governo ali do Alberto Fernandes. Comunista. Não, sim, mas para você ver que a questão cognitiva, guerra informacional. E ele falou a mesma coisa, eu quero liberdade, sair do comunismo, porque às vezes eu tenho que decidir entre pagar aluguel ou conseguir fazer uma compra do mês. Isso se chama também uma guerra híbrida, que é uma guerra de informação que vem por aqui. Por exemplo, o Bolsonaro e o Milei, eles são muito parecidos. Na Argentina, você via Milei para todos os gostos. Por exemplo, você tinha um Milei para um cara mais velho, que o vídeo estava sendo editado assim com uma outra sonoplastia. Um Milei para um adolescente. Os comícios do Milei pareciam um show de rock. Inclusive, tinha uma banda. Ele usou até a música de uma banda de rock como campanha da sua campanha, que é uma banda chamada La Renga. Olá a todos, eu sou o Leão. E o apelido do Milei é Léo. Lá. E você via muita gente vestida de leão, tal. E aqui, o Bolsonaro, eu fui a 2 manifestações dele cobrir. E é a mesma coisa. Quando eu vejo a imprensa, as pessoas, flopou, fazendo um trocadilho aqui, flopou a manifestação do Bolsonaro, mas não é para encher. Aquilo ali é um estúdio, porque vai ter Bolsonaro para todo mundo. Você vai ter um Bolsonaro para uma senhora de idade, que ele vai falar na hora que ele vai falar de Deus, e tem sonoplastia atrás, ao vivo. Aí tem uma música mais calma. E quando ele fala, não, isso aqui não vai virar Venezuela, não sei o que. Tudo orquestrado. Então, isso vão ser vários cortes. Vão ser vários cortes. Você vê que você, por exemplo, você não sabe o que seu melhor amigo assiste, como eu não sei como meu melhor amigo assiste. Eu não sei que minha namorada assiste, porque cada um tem essa programação no celular. Isso é uma guerra informacional. O que é comunismo? Ninguém sabe o que é comunismo. E se visto na Argentina, e você vê isso agora. Eu estou falando do Milei e o Bolsonaro porque a América Latina está em disputa. Vê o que aconteceu na Venezuela, a tentativa de descredibilizar o Maduro. A Venezuela é o único país que tem 2 presidentes eleitos pelos Estados Unidos que estão fora da Venezuela, que é o Edmundo González e o Guaidó. São 2 farsas. São 2 farsas da Venezuela, que é porque a Venezuela é tão-quista. A Venezuela é o país onde tem a maior reserva de petróleo do mundo. A Venezuela, os Estados Unidos tentam dar um golpe na Venezuela há muitos anos, se não fosse Rússia e China. E, claro, a dedicação, a visão política do povo venezuelano, a Venezuela voltaria a ser mais um enclave americano. A gente vê isso acontecendo na América Latina. A gente vê a Argentina hoje totalmente alinhada aos Estados Unidos, endividada com o FMI. Hoje também eu vi, desculpa, nada. Hoje eu também vi, antes de vir para cá, que tá tendo uma fila de mais de 2 quilômetros de carros. Sim. De argentino vindo para o Brasil, porque parece que até 30 quilômetros da fronteira a questão alfandegária ela é bem tranquila, porque acha que o cara tá indo ali para turismo e compras. O pessoal vindo fazer compra. Eles estão apavorados quanto custa o ovo aqui no Brasil.
é 2 vezes mais barato. A gente está reclamando de preço das coisas no mercado, vai para Argentina, cara. Tá muito caro. Vai para Argentina, você vai lá tá muito caro. Eu vi lá 6 ovos por R$20. Eu vi. Lá é muito caro. É só ir no YouTube. Vocês ficam muito fixados em umas páginas merda de YouTube. Procura coisas mais amplas. Abre um pouco a mente de vocês. Procura imprensa normal. Procura lugares que tem jornalistas. Vocês ficam atrás de blogueiro. O blogueiro bota ali para poder ter o público dele ali, a bolha dele. Ele vai falar a mentira que ele quiser e vocês vão acreditar se vocês quiserem. É tudo o dobro. Dark, você tem noção do que é tudo o dobro? Os caras estão fazendo fila para entrar no Brasil para comprar? Do país que eles chamam de comunista. Aí, João, humilhei uma horda, né? Professor, esse é um fenômeno mundial, né? A internet, ela... Sem dúvida. Ela não tem fronteira. Não tem fronteira. E como que a Rússia lida com essa situação, com essa guerra informacional? Posso emendar outra pergunta? Por favor. Claro, óbvio. O que acontece? A gente está falando aqui que o objetivo do Trump é quebrar o BRICS, por exemplo, alijar o Brasil do BRICS para salvar a situação deles. Eu queria saber qual a posição da Rússia em relação a isso. Dizer assim, ó, o Trump está batendo no Brasil, mas a gente está aqui defendendo o Brasil. A Rússia tem uma posição a respeito do que o Trump está tentando fazer com o Brasil? A posição da Rússia é clara. O BRICS é um bloco sólido e a Rússia tem o Brasil como um grande aliado. O Brasil sempre... Elegeu a Dilma. Exatamente, porque ano passado a presidência seria do Brasil, mas porque o Brasil sediou o G20, eles trocaram. Então o Brasil sediou esse ano, então ano passado o Brasil escolhe a Dilma e a Rússia mantém a Dilma como a presidência na presidência do Banco do BRICS. Sobre rede social, vou falar só uma coisa, um dos motivos também, a meu ver, que é o ataque do Trump ao Brasil, além do BRICS, é a questão do Brasil querer regular as redes sociais. Isso é um grande perigo para os Estados Unidos. As redes sociais que a gente mais usa são americanas. Na Rússia, também é possível você usar. Né? Por exemplo, o Instagram você tem que usar o VPN lá para entrar. Então, muita gente usa lá o VPN e você consegue entrar. Mas a Rússia, essa questão de soberania, que a gente fala soberania aqui no Brasil, tem uma conotação muito militar. Soberania não é só militar, não, é cultural, tudo, econômica, né? Quando a gente fala soberania, parece que a gente vai entrar em guerra. Não. Agora a Rússia tem sua própria rede social, tem redes sociais na Rússia, né? Tem o VKontakte, que eu tenho, uma rede social russa. Eles usam muito o Telegram. O Telegram a gente usa pouco aqui assim, no Brasil, com o potencial do Telegram. Eu tenho um canal aqui no Telegram, Russo em Português. Eu estou aprendendo a usar o Telegram. Eles usam muito o Telegram, assim, demais. Assim. Porque lá você consegue colocar histórias, você consegue ter um seu canal de informação, você consegue monetizar pelo Telegram. Eles usam também, como eu falei, o Instagram, mas eles dão muito valor às redes sociais russas, que tem outros estrangeiros também que usam. Na China, por exemplo, o WeChat é super usado. O WeChat é uma mistura de Instagram com sistema de pagamento, com Facebook. Eu tenho WeChat. WeChat, então, a gente tem outras redes sociais. A Rússia, ela sabe o perigo dessas redes sociais. Não só a Rússia, acho que o mundo inteiro sabe o perigo dessas redes sociais. A Meta, inclusive a Meta em 2013, do Cambridge Analytica, o escândalo. Criou a primavera. Não, isso aí foi a Facebook, Revolução Colorida, que teve a Primavera Árabe, teve as Revoluções Coloridas, mas também teve um escândalo que o Mark Zuckerberg chegou a ser julgado da Cambridge Analytica, que se eu não me engano foi na primeira eleição do Trump, eu posso estar equivocado aqui do ano, que de pegar dados pessoais e de você privilegiar ali a campanha de um determinado... Sim. E porque as redes sociais, o algoritmo privilegia muito, você vê que não existe democracia em rede social. Não existe. Eu sou uma pessoa que não gosta de rede social. Eu tenho porque eu sou jornalista. Eu preciso me informar, preciso ocupar os espaços, né? Não adianta eu não gostar. Eu tenho que estar. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, que é o Russo em Português, e eu não consigo dar atração nele. Eu já fiz testes, por exemplo. Tem o meu canal pessoal, que é o Renan Rebelo. Mas eu não uso ali. Eu boto vídeo que eu não quero perder. Mas eu não divulgo esse canal. E eu consigo muito mais visualização nesse canal do que o meu Russo em Português.
alguma coisa está errada, né? A gente não tem regular a questão de regular as redes sociais. Agora aqui, uma pergunta que eu pode faço, falar. Assim, a visão de um jornalista que é como se fosse eu vou falar errado, mas para o público entender. Por favor. Um correspondente internacional. Você está pelo mundo vendo o que está acontecendo. Essa taxação, certo, com o número de comércio que o Brasil faz e a ligação que nós temos econômica com os Estados Unidos, certo, a princípio está criando esse burburinho todo, está criando essa confusão toda. certo. Mas a um curto, médio, longo prazo, você acha que a gente vai colapsar ou acha que a gente passa isso de boa? De boa não vai passar, mas eu acho que o Brasil tem algumas blindagens. A primeira blindagem do Brasil é o BRICS. Se você pega... Por que o BRICS? O BRICS é uma coisa e a relação... Só para poder dar uma melhorada nisso aí. A mídia, parte da mídia, CNN, eu dou nomes. Uma porrada de blogueiro de direita, os caras pau no cu que torcem contra o Brasil. Eles estão dizendo, em larga escala, agora virou uma propaganda massiva e maciça, de que China, Índia e Rússia estão negociando com os Estados Unidos e isolando o Brasil. Eu queria a sua opinião como repórter. Isso é uma falácia. Da Sputnik e um cara que está ali por dentro do BRICS. Está acontecendo Não. isso? Além da pergunta que eu falei de curto, médio e longo prazo, o Brasil está isolado? Não, o Brasil não está isolado. O Brasil não está isolado do BRICS. O Brasil é um dos principais países do BRICS. O Brasil é um dos líderes do BRICS. E em nenhum momento os países tentam alijar o Brasil. Isso aí é uma mentira. Isso aí é uma mentira. Inclusive, o Brasil lidera discussões dentro do BRICS sobre inteligência artificial, inclusive. É uma das coisas que a presidência brasileira e também sobre a questão climática, o Brasil tem várias pautas. Se o Brasil tivesse alijado do BRICS, será que a Dilma Rousseff seria 2 vezes presidente do Banco do BRICS? Isso aí já responde muita coisa. 5 minutos. Agora, sobre o Brasil passar, o Brasil tem as suas blindagens, tem a relação com o BRICS e tem a sua relação muito boa com a China. Hoje a China é a principal parceira comercial dos países latinos. Você acha que a China, por exemplo, China e Índia, Rússia, África do Sul, Irã, vai absorver esse nosso excedente que ia para os Estados Unidos? Você acha que eles vão absorver? Eu não acho que todos os países BRICS, mas eu acho, por exemplo, que o Brasil tem uma relação muito diversificada agora, inclusive com a Indonésia. A Indonésia entra no BRICS pela presidência brasileira. Pela presidência brasileira, a Indonésia entrou no BRICS. Então, o Vietnã, né? O Vietnã entrou como parceiro. Então, o Brasil, ele diversificou a sua economia no sul global. Por exemplo, a nossa Embraer vendeu agora aqui para a Escandinávia um monte de aeronave, aqui para o Paraguai, para o Uruguai. Sabe, a gente depende do mercado americano? Depende, mas a gente não é extremamente dependente do mercado americano. Nós temos blindagens. Agora é o seguinte, não adianta você ter blindagem se você não tem projeto. Agora, o projeto, por exemplo, da China, que foi aqui agora na margem dos BRICS, de fazer um estudo de uma ferrovia que vai sair da Bahia e vai até o Peru, que foi um porto construído pela China. Eu estive no Peru agora dando uma aula e é impressionante a presença chinesa. Agora, esse é um projeto chinês, não é um projeto brasileiro. O Brasil, ele precisa pensar em industrialização e não ficar só dependente do agro. Isso aí é questão de projeto. Não adianta você ter blindagem. Não adianta sair da dependência dos Estados Unidos e entrar na dependência da China. Não adianta você ter. Não, você tem uma dependência. Porque se você não tem indústria, se você não muda seu modal econômico, você vai ser sempre dependente. E, doutor Marcinho, a questão hoje do Eduardo Bolsonaro tá levando esse tipo de informação, tá levando esse tipo de conluio com uma nação estrangeira. Isso é um crime de lesa pátria. Crime de lesa pátria. E de alguma coisa relacionada à economia, Então, o que ele está fazendo, esse prejuízo que ele está dando na economia, é o meio pelo qual ele está cometendo esse crime. É o crime de lesa pátria, que é um crime extremamente grave. A pena do crime de lesa pátria, pena máxima, se compara ao crime de homicídio. E tem outro detalhe.
o crime de lesa pátria para o crime de traição à pátria, que muita gente não sabe, o crime de traição à pátria, ele é cometido em caso de guerra declarada. Então ele estaria aí, em tese, cometendo um crime de traição à pátria, que é pena capital, é pena de morte. Muita gente não sabe que existe a pena de morte no Brasil. A única previsão é essa. Quando então ele é um traidor da pátria. Ele é um traidor da pátria e poderia, né, a gente espera que não, obviamente, a gente não quer vivenciar isso. O Brasil não tem contencioso, como o próprio presidente diz, não tem contencioso com ninguém, e a gente vai entrar numa guerra com os Estados Unidos. Mas ele poderia, ele é alvo até de um crime de pena capital. Aproveita e dá suas considerações finais. É isso. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento crítico, sim, mas como o professor trouxe, nós estamos vivendo também um momento de menos dependência dos Estados Unidos, que a gente pode... Todo mal tem um lado bom, né? A gente pode aproveitar isso para surfar em novos campos. Eu apoio o governo, o que o governo está fazendo. A soberania nacional é uma coisa que não se discute. O próprio Mourão, que era vice-presidente do Bolsonaro, também falou nesse sentido. Então a gente tem que ficar do lado do governo. Aqui, quem manda é o brasileiro, como disse o Lula. Isso aí, as considerações finais aqui, ó, deixar aqui para vocês aqui, é bom pra gente falar de atualidade, mas a gente tem que pensar em história. Verdade. Toda a matéria que eu faço, toda a reportagem que eu faço, 50% é história. Então aqui um livro sobre as diretas já, que é um presente aqui para a biblioteca do podcast. Obrigado, irmão. E uma dica de leitura também, né? A gente tem que saber um pouco de história do nosso país, as diretas já foi um movimento super importante, né? Pra gente quebrar aquele ciclo ditatorial, aquele regime militar que, infelizmente, costuma ser romantizado para um espectro político do nosso país. Obrigado. Eu queria informar vocês... Tem outro. Depois a gente fala. Eu queria informar vocês que, assim, existe um termo em inglês, que eu não me recuso a falar em inglês, até porque eu não sei, se enrolar na bandeira. Então, assim, hoje nós estamos enrolados na bandeira do Brasil. Somos um povo livre, que não vai baixar a cabeça para norte-americano, não vai baixar a cabeça para povo nenhum. A gente também é solidário com aqueles que estão precisando. Hoje, essa semana agora, o Bolsonaro colocou uma tornozeleira, vou até brincar, mas é sério. Eu não acredito em tornozeleira eletrônica. Eu quero a prisão impressa, porra! Entendeu? Essa porra de tornozeleira eletrônica tem fraude! Eu acredito em prisão impressa! Eu espero, sinceramente, que esse crápula, esse mentiroso, esse canalha, esse vendilhão, esse borra-bota, esse lambe-saco do Trump seja preso e preso pra caralho. É a minha visão. Eu quero agradecer a presença de vocês. Nós vamos voltar em outros blocos. Vamos falar um pouco sobre outros assuntos. E fiquem aí, ó. Tem um QR Code aqui. Poxa, dá uma ajuda pro canal. O canal precisa de qualquer R$1 que você mandar, pra gente poder manter o canal funcionando. Paga a nossa água. Paga a água da gente aqui, o estúdio. A gente tá precisando de ajuda. Dá um like, dá um sininho. Você que é fascista, você que tá a favor dos Estados Unidos, se você tá aqui no nosso canal, saia, pelo amor de Deus. Foda-se, eu não preciso de você aqui. Você que é patriota, você que ama o Brasil, vem pro nosso canal, se inscreve e tá tudo certo. Obrigado, galera. Valeu, obrigado. Um abraço, Flopado de volta em breve.